Uma mensagem para os cristãos que enfrentam dias maus, por David Wilkerson. A vida cristã não é um navegador em mar azul. Todo crente terá dias difíceis, não importa o quão santo ele possa ser. Em verdade, eu acho que quanto mais piedoso a pessoa é, mais duros e cruciais serão os seus dias maus. Felizmente, a maioria dos cristãos sabe que Jesus não é um salvador apenas nos dias bons. Ele está conosco não só quando as coisas vão bem, mas igualmente durante os períodos árduos. Quando as dificuldades nos atingem, ele não desaparece dizendo: volto quando você resolver tudo. Não, ele é fiel e cuidadoso durante todas as ocasiões. E ele é atingido por cada um dos nossos sentimentos que enfrentamos durante os períodos difíceis. O apóstolo Paulo se refere a isto quando ele escreve: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Imagine isso. O tesouro ao qual Paulo se referia é o conhecimento e a presença de Jesus Cristo, em conservarmos este precioso tesouro em nossos corpos. No entanto, a palavra em grego que Paulo usa para de barro é argila frágil, significado fraco, facilmente quebrável, facilmente tentado. Está dizendo: se conservamos a presença de Jesus em nossos próprios corpos, porém os nossos corpos são fracos, facilmente tentados e facilmente quebráveis. O fato é que todos sofremos daquilo que a Bíblia chama de enfermidades. Para muitos cristãos, uma enfermidade comum na vida vem a ser uma constituição frágil ou então uma saúde precária. Paulo falou a respeito das doenças frequentes de Timóteo, chamando-as frequentes de enfermidade. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. A palavra grega para enfermidade aqui significa doentio, sem saúde, débil fisicamente ou mentalmente. Contudo, há outros tipos de enfermidade além das físicas, e elas são igualmente difíceis de serem tratadas. Na minha opinião, enfermidades da mente são provavelmente as mais disseminadas. Não estou me referindo às doenças mentais, antes aqueles períodos inexplicáveis, quando as suas emoções, as nossas emoções nos traem e pregam peças à nossa mente. Devo explicar. É possível se ir para a cama sentindo-se satisfeito lá nas alturas e mesmo assim acordar no dia seguinte com um peso enorme de desânimo pairando na nossa cabeça. O dia todo você se sente totalmente amarrado pelo rebaixamento do seu estado mental. Você não sabe de onde veio isto, mas o peso do abatimento simplesmente continua pairando sobre você e não sai. Culpa, medo e ansiedade são todas enfermidades da mente. Estas coisas podem lhes assediar devido ao seu passado ou devido a algum pecado que ainda se agarra à sua vida. E estas enfermidades conseguem, se não afetar as suas emoções. Bem, você pode dizer: não vivo pelas emoções, mas em termos reais, você vive sim. Por exemplo, talvez a gente não consiga se livrar das palavras ásperas que alguém se dirigiu a nós há alguns dias, ou pode-se constantemente combater sentimentos de rejeição ou de indignidade. Sem dúvidas, esses sentimentos têm efeito direto sobre o nosso modo de viver. Para alguns, o Dia das Mães ou o Dia dos Pais é um dia dos mais difíceis das suas vidas, mais difícil do ano. Talvez os pais dessas pessoas não ofereceram muito amor, ou eram alcoólatras, ou simplesmente não estavam por perto. Muitas pessoas não se lembram nem do Dia das Mães ou do pai dos seus pais estarem presentes. E para estes, o Natal e o Dia de Ação de Graças se tornam um período do ano mais difícil. Ironicamente, os meus dias maus vêm mais frequentemente quando vou pesquisar a palavra de Deus. Quando estou a sós com o Senhor e a minha Bíblia, sinto-me esmagado pelos sentimentos de ignorância. Sinto que existe um oceano inteiro de verdade diante de mim e que eu não consigo compreendê-lo porque ele é amplo demais. Fico ainda mais frustrada quando leio os grandes escritos dos pregadores que viveram há 300 anos atrás. Acabo implorando o Senhor
Eu sou como um bebê de entendimento comparado a esses gigantes espirituais. Eles viveram em uma era supostamente desprovida de luzes e mesmo assim, sendo jovens, escreveram a respeito de assuntos dos quais só tenho uma noção em meus 60 anos. Por que me é tão difícil alcançar tudo isso? A única resposta que recebo é o que ouço das palavras de Paulo. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 9. Se todo o poder repousa em Deus, inclusive o poder de compreender a verdade e manter uma vida piedosa, este grande tesouro está contido em vasos de barro, para que toda a glória possa ser dele. Experimentar dias maus não significa deixar de ser espiritual. Se o seu dia mau envolve um ataque demoníaco à sua fé, você pode ser tentado a pensar que deixou de ser espiritual, apenas por passar por estes problemas. Porém, nada poderia estar mais distante da verdade. Há várias semanas atrás, um jovem piedoso me telefonou em lágrimas e desabafou. Estou passando o pior dia da minha vida e não sei o que fazer. Uma sensação estranha veio sobre mim hoje e não consigo me livrar dela. Irmão Dave, eu não sei se Deus existe. O jovem não tinha ideia de onde os seus sentimentos de dúvidas estavam vindo e estava chocado e ferido pelos seus pensamentos terríveis que tinham entrado em sua mente. Confessou: não consigo sentir a presença de Deus e agora não posso tirar essa dúvida. Se ele alguma vez existiu, o que eu vou fazer? Eu não quero dar lugar a estes pensamentos horríveis. Eu lhe disse: não fique com medo e nem desencorajado. Acredite em mim. Este é um velho truque do diabo. Ele adora aprontar especialmente com crentes que são preciosos para Deus. Nesse instante, ele está injetando em seus pensamentos, em sua mente, para tentar atacar a sua fé. Ele quer lhe confundir. Mal sabia este jovem que eu havia tido uma experiência similar alguns anos atrás com meu próprio filho Gary. Quando adolescente, Gary um dia chegou da escola e foi direto para o quarto sem falar com ninguém. Eu sabia que algo estava errado, então bati em sua porta e perguntei se poderíamos conversar. Não quero lhe magoar, papai, disse Gary. E ainda irrompeu em lágrimas. Estou tendo pensamentos horríveis. Não tenho mais a certeza de que Deus existe. Essas palavras partiram meu coração porque eu sabia que Gary havia sido chamado por Deus para pregar a sua palavra. Gostaria de, na época, ter a visão espiritual que tenho agora quando este problema surgiu. Mas tudo o que consegui dizer a Gary na ocasião foi: filho, apenas confie em Jesus o máximo que você puder. Aguente e não desista. Ele cuidará de você durante toda essa tempestade em sua mente. Deus cuidou de Gary durante toda a sua opressão. E hoje o meu filho pastoreia uma igreja em Denver, após quase 2 décadas de trabalhos pioneiros em igrejas urbanas e ministérios internacionais. Agora eu estava capacitado a dizer a este jovem o mesmo que eu houvera dito a Gary: simplesmente aguente. O seu Pai Celestial sabe exatamente o que você está enfrentando e Ele cuidará de você em tudo isso. Lembre-se, Deus prometeu nunca lhe abandonar. Apenas mantenha-se voltado para Ele unicamente pela fé. Se você está atravessando este tipo de sofrimento, é necessário que você entenda. Você não está deixando de ser espiritual ao suportar esses ataques. Você ainda é filho do seu Pai Celestial. Ele não permitirá que você lute só. Ele enviará o Espírito Santo para afugentar todas as dúvidas. Então, não tente discutir com o diabo. Você não pode provar nada para ele. Em vez disso, quando o próximo ataque vier, corra para o Pai Celestial. Aí, aquiete-se com paciência e esperança. Uma vez, recebi uma carta da esposa de um pastor pentecostal, cujo esposo havia falecido alguns anos atrás. Ela escreveu que ele havia sido um pregador de poder, pastor dedicado ao rebanho e um pai amoroso e dedicado, mas tinha um problema sério. Estava preso a um espírito de adultério. Este homem precisou renunciar a 4 igrejas diferentes devido aos seus muitos casos com mulheres. Depois de cada demissão, ele se acertava por uns poucos anos, mas aí o seu vício aflorava e ele iniciava todo o seu padrão do adultério outra vez.
Felizmente, a sua esposa era uma estudante da palavra de Deus e uma guerrilheira da oração que permaneceu próximo do Senhor todo o tempo. Seus amigos lhe diziam que ela deveria abandonar o marido, afirmando que seria estúpido ficar com um homem que a ofendia desta maneira. Mas ela escreveu: sei que Deus odeia o divórcio, então resolvi me agarrar ao Senhor. Toda vez que o seu marido a enganava, ela chorava um rio de lágrimas, com grandes dores, mas ela sempre sentia o Senhor lhe dizendo para continuar com ele, perdoar e tentar ajudá-lo. Então, ela, em fidelidade, levou toda a sua dor para o Senhor, e toda vez ele lhe deu forças para continuar. Amados, esta amada mulher não teve somente dias maus, ela teve anos maus. Ela escreve que lembra-se de apenas breves períodos de felicidade em todos os anos do seu casamento, mas ela sabia que Deus havia prometido lhe abençoar e honrar no fim. E assim ele fez. Hoje os seus filhos estão apaixonados pelo Senhor e estão casados com cristãos piedosas. E surpreendentemente, todos os seus filhos já adultos têm lembranças boas do seu pai, a despeito de seus vários fracassos trágicos. Além disso, essa querida senhora é abençoada, reverenciada e honrada em sua igreja. Em verdade, ela é sempre convidada para falar às jovens casadas. Ela sempre as aconselha a não abandonar os seus esposos ao menor problema. Em vez disso, lhes diz: Jesus foi plenamente suficiente para mim em todas as tempestades. Ele me abençoou além de tudo que eu poderia esperar. Então ela registrou algo na carta que me atingiu poderosamente. Houve dias horríveis de provação, quando eu tinha vontade de ceder às minhas emoções, não dar para dizer quantas vezes quis desistir. Eu pensava: o meu esposo prega com fogo e mexe com os corações de todos nesta igreja, mas é um adúltero. Eu era assaltada pelo pensamento de que todo o meu esforço era em vão, mas sabia que possuía uma promessa da parte de Deus. E ao orar, lhe lembrava da sua promessa para mim, e ele sempre me deu forças para prosseguir. Agora me alegro de não ter desistido. Posso declarar que Deus me mostrou sua bondade. Até o santificado Paulo teve seus dias maus. Paulo foi atingido por um dia difícil ao viajar para a Macedônia, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Este homem de Deus confessava que seu homem interior era afligido, não por só medo, mas por vários medos. Em verdade, Paulo não era sobre-humano, ele estava sujeito às mesmas emoções humanas que todos nós enfrentamos. Houve uma ocasião em que todos os crentes da Ásia se voltaram contra ele, pessoas em favor das quais havia dado o seu próprio sangue. Ele registra: eu amando-os cada vez mais, sendo menos amado por eles. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Sim, Paulo teve dias terríveis, mas nunca cedeu aos seus sentimentos e às tentações que os acompanhavam. No seu pior período, ele testifica: sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. 2 Coríntios 7:4. E acrescenta: Deus conforta os abatidos. Você está atravessando um dia mau, uma semana má, um longo tempo de desalento? Está abatido, sem coragem, pensando em desistir? Se isto lhe descreve, então como você acha que Deus reage ao seu sofrimento? Será que ele o repreende ou o castiga? Não, nunca. Paulo declara: o Senhor nunca está mais próximo e nem mais pronto a nos ajudar do que quando nós estamos abatidos e feridos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 ao 4. A palavra conforta em grego aqui quer dizer chama para ficar junto. Que coisa impressionante! Quando experimentamos dias maus, o nosso Pai Celeste se aproveita desses dias maus para trazer-nos para mais perto de si. Apesar dos dias maus serem inevitáveis, eles devem se tornar cada vez mais raros e menos perturbadores à medida que crescemos no conhecimento de quem somos em Cristo Jesus. À medida que mantemos o nosso caminho com o Senhor, os nossos dias difíceis devem se tornar menos intensos e devemos nos tornar mais sabedores em nossos tempos difíceis, que dispomos de todos os recursos necessários para tratar com o inimigo.
Acho que os nossos dias maus muitas vezes têm o objetivo de nos levar à maturidade e nos afastar do cativeiro infantil. Pense nisso. A maior parte dos nossos dias maus são causados pelas nossas reações infantis às situações da vida. E note o modo pelo qual as crianças reagem à vida. Em um minuto estão rindo e no próximo estão gritando. Fazem beicinho, são um pacote de temores, facilmente se magoam e choram muito. Prestam atenção curtos períodos de tempo e requerem gratificações intensas e instantâneas. Mesmo assim, a despeito de tudo isto, pais piedosos amam e trazem conforto aos seus filhos em todas as suas experiências de vida. Nenhum acesso de raiva jamais levaria um pai amoroso a repudiar ou rejeitar o seu filho. Igualmente, como os cristãos, algumas vezes ficamos amuados ou temos acessos carnais de fúrias ao enfrentarmos tempos de dificuldades. Gritamos: muito bem, Deus, já que é assim que o Senhor me trata, se vai continuar me deixando acontecer tantas coisas ruins, porque algum dia haverei de orar para o Senhor então? Contudo, o nosso Pai Celestial nos ama e conforta durante qualquer acesso de raiva, devido aos nossos fardos, durante os nossos gritos, nossos altos e baixos infantis. Veja, o grande desejo dele é que no meio de nossas provações comecemos a ter a compreensão quanto a quem somos e quanto ao que possuímos sendo seus filhos. Ele sabe que sempre que somos jogados de um lado para o outro pelos ventos e pelas ondas das nossas emoções, esquecemos-nos de que somos filhos dele e começamos a viver muito aquém dos privilégios de filho de Deus. Porém, a sua palavra nos declara que somos herdeiros seus e co-herdeiro com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Gálatas 4:1. Paulo fala aqui de um costume romano da época. Uma criança poderia ser adotada por um homem rico e colocado sob um tutor até chegar aos 8 anos. Aí, dos 8 aos 25 anos, estaria sob a autoridade de um curador. Durante todos esses anos, a criança permanecia herdeira da fortuna. Contudo, virtualmente não possuía controle ou poder sobre a sua vida. Paulo diz que esta criança ilustra os que estão debaixo da lei. A lei é o tutor que nos instrui nos mandamentos de Deus, mas chega o tempo em que a nossa instrução termina e devemos assumir a nossa posição como herdeiros da riqueza de Deus através da graça de Cristo. No entanto, muitos cristãos nunca se apoderaram deste conhecimento. Ainda vivem segundo suas obras e os faça isso e não faça aquilo, jamais compreendendo sua posição como os filhos de Deus. Nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. Gálatas 4:3. Ainda estão servindo a Deus como escravos, amarrados pelo medo, pela culpa, pelo desespero, porque não compreendem a sua adoção. Paulo diz o seguinte a esses crentes: vocês ainda são infantis em seus pensamentos, padecendo embaixo da escravidão de leis que estabeleceram para si próprios. Não enxergam que agora são o Senhor sobre todas as coisas, aptos como coparticipante em tudo que o Pai possui. Ele os adotou, amou e colocou na escola para os preparar para algo, e a cruz foi o seu dia da formatura. O nosso Pai Celestial nos conforta em nossos dias maus, contudo ele deseja algo mais para nós nesses períodos. Imagine um filho adotivo que já tenha cumprido aquele período de tempo. O seu aprendizado agora se completou e ele herdou o senhorio sobre todos os bens do seu pai. Mesmo assim, ele continua ganhando a vida com os servos, vivendo sob os termos da servidão. Pergunto-lhe, será que é certo que o pai desse jovem o conforte em seu cativeiro, assegurando que ele é amado e que tudo vai dar certo? Não, qualquer pai que ame o filho vai desejar que este reivindique a sua herança e deixe a pobreza. Ele vai insistir em que o filho se aproprie das riquezas que são suas. Igualmente, Deus não conforta-nos simplesmente em nosso cativeiro. Em vez disso, Ele vem a nós dizendo: filho, filha, quando é que você vai assumir o seu lugar a meu lado? Quando você virá para minha casa se apoderar de todos os recursos que agora são legalmente seus? E por que vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai.
Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. Se Jesus é o seu Senhor e Salvador, então você é um filho de Deus. E porque é filho dele, você automaticamente é herdeiro e co-herdeiro com Cristo de todas as riquezas do Pai. É claro que a nossa posição como herdeiros não tem nada a ver com as riquezas materiais do mundo. Dizer que Cristo morreu para nos tornar rico em ouro ou prata é blasfêmia. A Bíblia declara: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Isso quer dizer que Deus concedeu a Jesus todas as riquezas da glória. Portanto, ele possui todos os recursos necessários para nos tirar de qualquer dia mal que possamos enfrentar. Mesmo assim, pode-se perguntar: Deus não estaria interessado em nosso bem-estar físico? Todos os meus dias difíceis estão relacionados com as minhas contas, minhas dívidas, minha falta de dinheiro. Preocupo-me com o tempo todo pelas condições da vida da minha família, em ter o suficiente para viver, conseguir equilibrar as contas. Amado, o seu Pai começa atendendo a todas as suas necessidades físicas. Sua palavra promete: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. A palavra necessidades vem da raiz grega significando cuidar de todos os negócios, de tudo que falta ou é necessário. Paulo está dizendo: Deus é fiel para cuidar de todos os seus interesses, negócios, finanças e os demais. Isto cobre o seu emprego, o seu alimento, o seu vestuário e o seu lar. Além disso, há também as riquezas representadas pela sua bondade, força, sabedoria e graça, assim como as riquezas de sua total segurança da salvação. E além destas, há as suas insondáveis riquezas celestiais. Note que Paulo diz: Deus há de suprir cada uma de vossas necessidades, usando o singular. Em resumo, diz: você precisa de uma só coisa: Jesus. Todas as suas privações estão cobertas nele. Só é preciso buscá-lo e ele providenciará tudo para você. É necessário que você esteja inteiramente convencido de que o seu Pai Celestial possui grande carinho por você. Mesmo que você possa questionar o amor de Deus por você, Ele não lhe condena. Pelo contrário, Ele sente a sua dor e o seu desespero e quer que saiba que os seus depósitos estão abarrotados de tudo que você precisa e que tudo está à sua disposição. Mas, diz Ele, você não poderá usar ou desfrutar nada disso a menos que se apodere pela fé. É necessário que se dê conta de que você é meu filho, meu herdeiro e que descanse na minha promessa de cuidar de todas as suas necessidades e negócios. Demonstre-me que confia em mim, vindo para o meu repouso. Quero encerrar esta mensagem com uma carta que nosso ministério recebeu recentemente. Creio que ela fala poderosamente deste assunto de se ter dias maus. Prezado pastor David, há poucos anos atrás, o meu esposo perdeu um emprego que lhe era muito importante. Na realidade, isto foi trágico para ele. Ele perdeu toda a sua autoestima, assim como uma boa renda, e nunca mais se recuperou. Mesmo estando empregado, seu salário atual é menos do que a metade do que ele ganhava antes. Agora, a responsabilidade de ser o principal mantenedor do lar vem caindo sobre mim. Algumas semanas atrás, planejei assistir uma reunião cristã numa sexta-feira à noite após o trabalho. E dispunha de 45 minutos livres para me deitar e descansar. Procurei alguma coisa para ler quando o Senhor me guiou para uma caixa de papéis que tinha guardado. Puxei um dos seus antigos sermões, O Lugar Onde Se Esvai Toda a Sabedoria. Ao ler essa mensagem, o Senhor mostrou-me que este é exatamente o local onde eu me encontro, onde
toda a minha sabedoria se esvai. Vou me aposentar em breve e as minhas preocupações estão se acumulando. Estamos afundando em dificuldades financeiras, sem solução à vista. Contudo, Deus me mostrou através da sua mensagem que eu havia ficado com raiva do meu marido. Eu estava dependendo dele, quer dizer, na carne. Preciso me voltar unicamente a Jesus como minha esperança, como o único que pode me suprir e me tirar destes problemas. Agora sei que meu marido jamais poderá me livrar. Porém, ao ler a sua mensagem, recebi a segurança de que Deus está comigo, onde toda a minha sabedoria se esvai. Mais tarde, fui à reunião naquela noite, onde uma das oradoras era uma das minhas amigas. Ela falou sobre como Deus a havia tirado de dificuldades financeiras que ela e o marido haviam atravessado. Ela não escondeu nada, incluindo todas as experiências embaraçosas que enfrentou. Deus desejava que eu ouvisse tudo isso. Mais tarde, compartilhei com a minha amiga como eu havia lido a sua mensagem quanto a estar no ponto onde todo o saber se esvai, e disse a ela como Deus havia usado isso para ministrar para mim. Aí, na semana seguinte, recebi um envelope dela. Dentro havia uma cópia de sua mensagem, o cântico certo do lado errado. Impressionante! Liguei a minha amiga para lhe agradecer e ela me disse que enviaria outras mensagens. As minhas provações ainda não acabaram. Ainda está muito difícil. Às vezes, ao contemplar a estrada, vejo desastres potenciais nos encurralando, como aos filhos de Israel. Ainda assim, Deus tem me mostrado que eu tenho duvidado do seu amor por mim e de sua fidelidade em me suprir. Também percebi como você ensina que fui capaz de suprimir os meus temores e que nunca desferi um golpe mortal nas minhas dúvidas. Agora quero pôr um fim em tudo isso. Quero escolher louvar a Deus por me amar e me suprir, apesar de eu ainda não haver visto essa provisão. A minha prece é que Jesus, o autor e o aperfeiçoador da minha fé, cure a minha dúvida e me dê o dom da fé para confiar nele totalmente. Oro que ele me dê um cântico para eu cantar deste lado da vitória. Assim quero passar neste teste. Desejo cantar o cântico certo do lado certo, um testemunho da graça e da fidelidade de Deus. O nosso ministério recebe muitas cartas como essa de pessoas em todos os países cuja fé está crescendo. Eles acreditam, como eu, que tempos difíceis estão chegando sobre esta nação, mas sabem que o Senhor vai cuidar delas e elas provaram sua fidelidade. Prezado santo, você pode ter mais dias mal chegando, mas você precisa ir ao ponto onde eu posso te dizer: Jesus, lanço agora sobre ti todos os meus cuidados. Sou um herdeiro das riquezas de Deus em Cristo Jesus e sei que estas riquezas incluem o suprimento completo de todas as minhas necessidades físicas. Você pode crer em Deus e Deus fará isso. Amém?